Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, sonhos, propósitos, projetos. E quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma e nosso coração, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Olha só as leis do passado, lá em Êxodo, como estamos lendo todos os dias, hoje o capítulo 22, as leis acerca da proteção da propriedade. Então, havia regras, havia realmente leis a qual foram pelo próprio Deus estabelecidas e dadas ao povo de Israel. E aqui diz assim, olha, Êxodo 22, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Olha só, se ele roubasse um boi, ele tinha que restituir mais 5. Se o ladrão for pego, arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado do homicídio. Olha só, por uma intervenção da natureza, o pôr do sol, de repente essa pessoa que foi o ladrão, mas se ela for pega e de repente ela for ferida, enfim, até mesmo morrer, se for antes do nascer do sol, ela não vai ser culpada, mas depois disso, quem o feriu, quem o matou, será culpado. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-la do modo que venha pastar no campo do outro homem, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Então, tudo aqui você fazia, você tinha que ser responsável por aquilo e você tinha que pagar um preço devido por aquilo que você realmente lesou alguém. Olha só, se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Pode ver que hoje tem queimadas por aí, até às vezes acha até quem foi, quem fez, mas não é nenhum tipo de restituição. Mas naquela época tinha que ser feito realmente a restituição do prejuízo. Se alguém entregar o seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes foram roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Olha só, então tinha sempre essa dúvida. Sempre que alguém se apossar do boi, jumento, ovelhas ou por qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isso me pertencem, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes, e aquele que os juízes declararem culpado restituirá o dobro do seu próximo. Hoje nós temos aí as nossas cortes, os advogados, temos as leis do nosso mundo, mas olha como isso aqui é interessante, como no passado assim tinha que ser feito em meio ao povo de Israel. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, do que um não lançou mão da propriedade do outro. Então, quer dizer, era só realmente resolver essa questão jurando perante o Senhor, que não lançou mão daquilo que era do outro, da ovelha do outro, do boi do outro, enfim. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Quer dizer, se o animal morreu no passo do outro, deixou com ele, enfim, deu ao seu próximo, jumento, boi, ovelha, qualquer outro animal, para ser guardado. Se ele morreu, o dono então tem que aceitar isso. E nenhuma restituição será exigida.
Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, esse terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Ou seja, então, se até realmente um animal selvagem veio e pegou o seu animal, se ele tem em mente ali as provas do que aconteceu, trouxe ali os pedaços que sobrou de repente, está aqui, olha, não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que então de fazer a restituição. Quer dizer, então, se eu pedir emprestado, se eu só guardei, amém, não tem nenhum problema. Mas se eu pedir emprestado e esse for ferido ou morrer na ausência do meu dono, do dono do animal, terá que fazer a restituição. Mas se o dono estiver presente e tomou emprestado, não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Então, quer dizer, olha só as leis que eram feitas no passado, como hoje sim se refere a muitas leis que temos hoje no nosso mundo. E aqui agora fala das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Quer dizer, então não só porque teve um caso, não, aí tinha que pagar o preço do dote e ela tinha que ser a sua mulher, porque ela foi desonrada. Mas se o pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixe viver a feiticeira. Olha só as leis. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Olha as leis como são pesadas e têm que ser realmente rígidas e como foi no passado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudique as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês a espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos, que é a vingança do nosso Deus, que Ele é vingador. Então, não é para fazer, não é prejudicar ninguém, nenhuma viúva, nenhum órfão. Se assim eles clamarem, o Senhor vem em seu favor e vai realmente fazer a sua justiça. Se fizer empréstimo alguém do meu povo e algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não empreste visando lucro. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo, em que mais se deitaria. E quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Ou seja, nós temos que ser tão misericordiosos como Deus ele é. Então, se alguém do nosso povo está necessitado, que vive entre nós, não vamos cobrar juros de ninguém, não vamos emprestar visando lucro, enfim, fazer conforme Deus ele nos ordena, a fazer tudo por amor, tudo com decência. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Hoje, infelizmente, é o que mais se fala, né? É o que mais amaldiçoa, é o que mais se blasfema, enfim. Então, olha só as maldições que pessoas podem estar sofrendo, vivendo, por não obedecer às leis do nosso Deus. Não retém as ofertas das suas colheitas, ou seja, fazer ofertas, dizimar, não reter, é você realmente fazer aquilo que está já determinado. Consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cobras, e durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-me a mim. Então, tudo era realmente uma forma maneira do primogênito tinha que ser sacrificado, consagrado a Deus. Os filhos, enfim, tudo tinha que ser consagrado ao Senhor. Vocês serão meu povo santo, não coma carne de nenhum animal despedaçado, por feras no campo, joguem aos cães. Então, quer dizer, as ordenanças, as formas, as maneiras, isso tinha que ser observado e colocado em prática dia após dia. Nos dias de hoje, infelizmente, muitas coisas, até tantas leis como essa aqui, servem para a nossa própria vida no dia de hoje. E se assim obedecermos e fizermos conforme Deus ordena, o quanto mais poderemos
ser felizes, abençoados, consagrados, porque é Deus que vai fazer justiça, é Deus que levanta, exalta, prospera, tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar crendo, confiando, porque Deus ele vai e tem como poder de fazer a justiça sobre as nossas vidas, sempre em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por essa sexta-feira, mais um final de semana está se aproximando, e eu peço, meu Pai, sempre a tua proteção sobre nós, porque eu sei que é o Senhor que está até hoje nos sustentando, nos levantando, nos dando força, virtude, poder, honra e glória, porque nada em nossa vida será sorte, mas sempre a tua bênção, meu Pai, nos acompanhando, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais, em realizar obras maravilhosas, obras que vão ser especiais sobre as nossas vidas, e que a tua presença, ela faça a diferença, meu Pai, sobre a nossa vida, porque não há quem possa invalidar, não há quem possa impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. Então que haja justiça, haja paz, alegria, felicidade, que haja, meu Pai, a tua unção, o teu poder sobre as nossas vidas, porque tudo, meu Deus, vai vir de ti, é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que transforma, é o Senhor que traz a existência, aquilo que não existe. Então quero clamar, buscar, meu Pai, determinar, Deus, que assim aconteça sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, que a tua presença faça a diferença sobre nós de forma muito especial. Que possamos entender essas leis do passado, que possamos colocar em prática hoje. Existem muitas leis nesse mundo de hoje, muitas leis que nós nem conhecemos, meu Pai, tanto direitos e assim como deveres. Então nos ensina a obedecer a do Senhor, meu Pai, através do teu Espírito Santo, que ele nos cause, amém, todo o temor necessário e preciso, para que mais possamos errar, falhar com o Senhor. Então peço esta bênção, e eu dou sempre, meu Pai, a minha bênção, com a certeza de uma resposta, de uma vitória, de um milagre que vai ocorrer e acontecer em cada lar, em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família, e que haja sempre essa alegria, essa disposição, esse desejo em fazer o melhor para o nosso Deus, porque tudo bem dele, é para ele a honra e a glória dele. Amém? Que assim seja sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Deus venha sempre te surpreender, porque ele deixou claro que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Enquanto a vida é esperança, então creia, confia, acredite, ele vai te honrar, vai te abençoar ainda muito mais. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.